Paz seja convosco, amém. Acho que as crianças já foram, né? Acho que já foram. Irmãos, semana passada eu estava ministrando aqui e eu gostei muito de uma frase que Deus colocou no meu coração, de que quando o Espírito Santo vem sobre a igreja se mexe, a igreja não fica parada. Igreja é movimento. Diga assim: eu preciso me movimentar, porque o Espírito Santo ele faz isso com a gente, ele mexe com a gente, ele trabalha nas nossas vidas, ele faz coisas tremendas. E eu queria pedir para você abrir Joel capítulo 2, versículo 25. Nós estamos falando sobre esse mês sobre Pentecostes, e nós estamos partindo da percepção ou da profecia de Joel, quando essa profecia se cumpriu lá no Novo Testamento, quando eles estavam reunidos orando, e depois desse dia a igreja nunca mais foi a mesma. E se você está aqui hoje, nessa noite, é porque alguém se movimentou pela ação do Espírito Santo. Alguém disse sim para Deus. Se você não disser sim para Deus, você vai estar travando o projeto de Deus na sua vida. E é interessante que, se você deixar de fazer o que Deus chamou você para fazer, alguém vai ter que fazer o que você deveria fazer. E se alguém fizer algo que você deveria fazer, outro alguém vai ficar sem fazer aquilo que deveria ser feito. Confundiu, não? Se você senta na cadeira de alguém e ninguém senta na sua cadeira, você faz o que... Você está sentado na outra cadeira, mas essa cadeira está vazia. E tem pessoas que elas vão se movendo a não fazer, e porque elas se movem a não fazer, alguém tem que fazer aquilo que ela deveria fazer. E sempre fica um buraco. Por isso que na igreja, às vezes, tem pessoas fazendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coisas. E tem você. Eu nem comecei. Mas tá bom a conversa hoje. A gente está em cima desse texto de Joel, e eu queria que a gente vai ficar só no versículo 25. Que diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador e pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Pai, nessa noite eu quero pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de manifestar a Sua presença e nos ensinar nessa noite a andar nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. A semana passada eu tirei um tempinho, mas muito rápido, para falar sobre esses gafanhotos. E eu não quero falar muito sobre os gafanhotos, eu só quero falar o que eles fizeram. E eu quero dizer o que Deus quer fazer para restaurar, ou para restituir esses anos que foram consumidos por esses gafanhotos. Nós estamos falando basicamente de 4 tipos de gafanhotos. E esses 4 tipos de gafanhotos, eles tinham uma característica específica. O que chamava de gafanhoto cortador, na verdade, era uma lagarta, ainda estava no processo anterior ao gafanhoto, vamos dizer assim. E a necessidade desse gafanhoto era de se alimentar e de comer bastante, para que ele pudesse então se transformar ali, para ele poder ser o propósito da vida dele, que é destruir, né? Que é comer. E basicamente ele se alimentava muito das folhas, se alimentava muito dos frutos. E aquilo que ele não conseguia, ou que ele não comia, o migrador, que era aquele que já tinha uma idade mais adulta, ele vinha e destruía aquilo que ficava. E a Bíblia, toda vez que fala sobre gafanhoto, ou a maioria das vezes que fala sobre gafanhoto,
na verdade ela está falando desse gafanhoto, o gafanhoto migrador. Porque ele vai de plantação em plantação, destruindo, comendo e vai embora, e vai, chega em outra, come, vai embora, chega em outra, come, vai embora. O terceiro gafanhoto, que é chamado de locusta, é o gafanhoto na sua fase adulta, e geralmente na fase reprodutiva. E além de se alimentar, uma das coisas que a locusta faz é depositar os ovos nessa plantação. Então ela já deixa um legado de destruição, né? Não só destrói, mas deixa um legado de destruição, deixa os ovos. E esses ovos é o quarto estágio, que é o gafanhoto destruidor, que é o pulgão. E a capacidade do pulgão, que é na verdade o gafanhoto bebezinho, né? É que ele se alimenta da seiva, e ele, ao se alimentar da seiva, ele produz nessa árvore uma característica. Essa árvore, ela fica enferrujada, ela fica com uma cara feia, e vai destruindo, e aí vai continuando, e vai continuando, e vai continuando, e isso não tem fim. E uma das aplicações que a gente utiliza para esse texto é justamente que é essa ação do diabo na vida do homem. O diabo, ele quer desfigurar, ele quer destruir tudo o que você é. E o diabo, ele não cessa, a maldade dele não tem limites. O diabo e os seus demônios, eles não querem só destruir uma vida. Ele quer ver a vida numa situação de miséria. Talvez você já tenha conhecido pessoas que estão numa situação que você diz: meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu chegar num estado tão miserável? E esse estado tão miserável para o diabo ainda é pouco. Porque ele não tem nenhuma dificuldade, ele não tem nenhum problema de levar a pessoa a um estado vegetativo, a um estado de terror espiritual, físico, emocional. E qualquer que for a oportunidade que ele tiver, ele vai destruir os frutos, ele vai destruir as folhas, ele vai destruir as ramas, ele vai chupar o seu sangue, a sua seiva. Porque o diabo é assim. Nós não podemos levar a nossa vida espiritual de qualquer maneira, justamente porque o diabo, ele não tem limites. Eu conheci pastores que se desviaram e estão numa situação de calamidade terrível. E parece que o fundo do poço nunca chega. Alguns viraram pai de santo. Alguns estão numa situação de miséria terrível, porque o diabo, ele não tem limites. Ele vai destruir o máximo, porque o que ele quer é tirar do ser humano aquilo que é mais importante para o ser humano. Quer ser imagem e semelhança de Deus. O que o diabo quer é desfigurar o ser humano de tal maneira que ele não consiga enxergar a possibilidade de retornar, de resgatar e de restituir aquilo que ele um dia sonhou ser. A imagem e semelhança de Deus é com certeza uma das coisas que eu e você precisamos cuidar com maior carinho. Porque diferentemente de tudo o que às vezes a gente aprendeu na escola, eu e você não evoluímos de nada. Quando Deus criou toda a humanidade,
quando Deus criou toda a terra, e Ele criou os animais, a Bíblia diz que Ele criou os animais segundo a sua espécie. Mas quando Ele cria o homem, Ele faz um homem de barro, e Ele sopra de si mesmo. Então Deus cria o homem da sua espécie, a sua imagem, a sua semelhança. Você não é uma evolução de nada, você é uma criação de Deus especial. O mundo todo foi feito para que eu e você governássemos, para que eu e você fôssemos a coroa da criação. E a coroa da criação, ela acontece, ela funciona quando eu e você temos o imago Dei, a imagem de Deus. Somos a imagem de Deus. Quando Deus cria a mulher, Ele cria a mulher com o mesmo propósito, de ser imagem e semelhança de Deus, porque a imagem de Deus é perfeita, e o que Deus quer fazer é projetar em mim e em você a imagem dEle. O que Deus quer fazer é colocar dentro de nós a percepção de que Deus quer que nós sejamos parecidos com Ele, ou parecidos com o seu Filho, porque a Bíblia diz que o seu Filho Jesus é a imagem perfeita do Pai. Então, quando nós olhamos para Jesus, quando nós enxergamos Jesus, quando nós vemos Jesus, nós vemos a imagem perfeita de Deus. E o ser humano, ele é levado, e Deus sabe disso, Ele usa muito de imagens. Quando você lê o Antigo Testamento, o que você percebe no Antigo Testamento? Que Deus está utilizando imagens para que o homem entenda que Ele é o centro de todas as coisas. Quando Deus diz, ensina, fala, mostra, é didático com o homem, dizendo assim, ó, eu quero viver no meio de vocês. Ele faz uma imagem de um tabernáculo. Um tabernáculo que nada mais é do que a representação da presença de Deus. Toda vez que um hebreu olhava para um tabernáculo, ele sabia, Deus está no meio de nós. Amém? Quando eles saíam e a arca da aliança caminhava à frente, eles sabiam, Deus está à frente. Deus sempre utiliza a imagem como um instrumento didático para que eu e você cresçamos. E no Novo Testamento, Paulo e todos aqueles que escreveram o Novo Testamento também compreenderam essa verdade. Por isso, quando nós entendemos a importância da imagem, nós entendemos a importância de onde estão os nossos olhos. Porque se eu e você queremos ser ou não perder a imagem de Deus, e não deixar que a imagem que há de Deus, que existe de Deus em nós, seja desconfigurada ou seja destruída, nós precisamos olhar para Jesus. Cada vez que eu olho para Jesus, cada vez que você olha para Jesus, cada vez que você enxerga Jesus, você está protegendo a imagem de Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, o diabo, ele sempre tenta desconfigurar você. Ele sempre tenta deixar você como essa planta aqui, destruída. Ele tentou fazer isso com Jesus. Ele chega para Jesus e diz assim, olha, tem 40 dias que você não come. A gente não aguenta ficar 40 horas, né? Então tinha 40 dias, ele disse, olha, tem 40 dias que você não come. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está vendo esse pãozinho aqui quentinho? Cheirosinho? Come aí, cara. Aí Jesus olha e diz assim, nem só de pão viverá o homem. Eu tenho um propósito nessa terra.
e eu me alimento do propósito de Deus para a minha vida. Eu quero ser o reflexo de Deus na terra, e por querer ser o reflexo de Deus na terra, eu não posso deturpar a imagem de Deus na minha vida. Então ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele não negocia o propósito. Ele não negocia o que Deus tem, para não perder aquilo que lhe era mais especial, mais precioso, que era ser a imagem e semelhança do Pai. Está vendo como muitas vezes eu e você negociamos o que Deus tem para nós? E o diabo, não feliz, não contente com isso, ele vem com uma outra proposta. Ele chega e mostra Jerusalém, cidade santa, e diz assim, está vendo aí, ó? Se você descer de uma maneira poderosa, você não vai precisar passar pela cruz. Desnecessário é você passar pela cruz. Para que sofrer? Tem até lugar que diz, pare de sofrer agora, né? Para que sofrer? Vamos fazer um atalho. Vamos por aqui, ó. Você não precisa enfrentar a cruz, você não precisa enfrentar a morte, você não precisa ser humilhado, você não precisa ser deixado de lado, você não precisa ser rejeitado. É só vir por aqui, ó, por esse atalho. E aí Jesus responde, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não fica negociando a santidade, não fica negociando a sua vida com Deus, não fica negociando até onde que eu posso ir, qual é o meu limite, não fica negociando, fica no centro, não fica na margem da vontade, não fica na margem do propósito, não fica na margem do que Deus tem para a sua vida, fica no centro, não negocia. Aí eu imagino, porque eu tenho uma mente meio fértil, o diabo deve ter coçado a cabeça assim, ó. Esse rapaz está difícil de derrubar esse cara. Se fosse o seguinte, olha só. Porque, gente, o diabo, ele tinha plena convicção de que o projeto dele ia dar certo. O diabo não era um ator de um teatro. Então ele chega e ele diz assim, olha só, está vendo esses reinos? Todos esses reinos. Se você me adorar, eu te dou os reinos. Não é isso que você quer? Não é ser reconhecido? Não é ser recebido? E aí Jesus diz, só o Senhor adorarás e só Ele darás culto. Meu coração é só dele, ninguém mexe na imagem que Ele reflete através de mim. Ninguém toca na imagem que Ele reflete através de mim. Só a Ele eu vou dar culto. Só a Ele eu vou me prostrar. Só a Ele eu vou adorar. E o tempo inteiro, meus irmãos, nós somos tentados nessas três áreas. Porque a única coisa que o diabo quer de nós é nos destruir. Fazer com que nós percamos aquilo que Deus nos deu. Aquilo que é mais precioso, meu irmão, olha, você pode ter o que você tiver na vida. O melhor carro, a melhor casa. Você pode ter muito dinheiro. Mas nada é tão precioso do que a imagem e semelhança que nós temos em Deus. E quando eu e você aceitamos e recebemos o Senhor como Jesus e Salvador, o processo de transformação e de reconfiguração da nossa vida começou, e os anos e a feiura de quem não tem Jesus começa a acontecer, e os anos que nós perdemos destruídos pelos gafanhotos, eles começam a ser restituídos. E sabe quem é o autor desse processo? O Espírito Santo. Porque depois que nós passamos pela cruz, há uma obra a realizar na nossa vida, que eu e você deixamos ou não deixamos. É
a obra do Espírito Santo. E como Deus gosta de usar imagens, Deus usa uma imagem fantástica no Novo Testamento. Ele diz que nós somos a noiva. Agora, quando você ouve a palavra noiva, o que vem na tua cabeça? Uma pessoa com a roupa horrorosa, uma roupa velha, aquela maquiagem de panda. O que vem na tua cabeça? Você vê perfeito, o dia perfeito, o dia que tudo dá certo, o dia que o vestido é lindo, a maquiagem é aquela maquiagem que eu pesquisei horas e horas e horas na internet para saber como que ficaria boa na minha pele. Irmãos, eu nunca fui noiva, eu fui noivo. Noivo é um detalhe. Se bobear, a gente não é nem convidado. É a noiva. Tudo é para a noiva, é o dia da noiva. E pétalas, pelo menos a gente vê nas fotos. Eu não sei se é assim, mas pétalas na como é que é o nome? Da banheira. Perfumes, roupa perfeita, tudo é para a noiva. O noivo entra na igreja, o povo está conversando. E aí, como é que deu o jogo? A noiva entra para tudo. É a música mais bonita. Todo mundo fica em pé para esperar a entrada da noiva, para ver como é que a noiva está. E aí todo mundo, quando olha a noiva, diz: meu Deus, como ela está linda. Eu não sei quanto a você, mas quando eu penso em noiva, eu penso nisso. Essa é a imagem que vem na minha cabeça. E essa imagem que Deus projetou para nós, nós somos a noiva de Cristo. A noiva. E essa noiva vai ser adornada pelo Espírito Santo de Deus. Porque a imagem e semelhança é que nos faz ser a noiva de Cristo. Mas para que eu e você possamos ser a noiva de Cristo, nós precisamos deixar o Espírito Santo cuidar da nossa vida. Mas o Espírito Santo não vai cuidar do nosso cabelo, não vai cuidar da qualidade da nossa pele. O Espírito Santo vai cuidar do nosso caráter. O Espírito Santo vai nos mostrar o alvo da nossa vida. E por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, ele dá as características da noiva. Ele dá as características de quem ama Jesus, de quem quer andar com Jesus, de quem quer ser a imagem e semelhança de Cristo. Ele diz: e o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São essas as características que o Espírito Santo quer imprimir em nossas vidas, porque elas fazem parte do propósito de Deus, da imagem de Deus. Nós temos um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A relação dos três é essa relação de amor, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de mansidão, de fidelidade, de domínio próprio. Deus se revela desta maneira. E o que eu e você estamos produzindo nada mais é do que fruto da nossa relação com o Espírito Santo. O Pentecostes veio para fazer de mim e de você uma nova criatura, numa jornada diferente, uma jornada diferenciada, uma jornada transformacional. Ei, deixa eu dizer para você, eu amo as coisas do Espírito Santo. Eu gosto de tremer, de cair, de pular, de falar em línguas, e de tal, e de ver as coisas, e palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, dom de milagre, eu gosto de tudo isso do Espírito Santo. Mas não são essas coisas que me credenciam.
Não são essas coisas que Deus está procurando dentro de mim. Deus está procurando se tem a impressão dele dentro de mim. Deus está olhando se dentro de mim tem aquilo que aparenta ser, que parece com Ele. Jesus é a imagem que eu e você precisamos aprender. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É nele que eu e você temos que aprender. Mas quem vai fazer a obra transformacional nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus disse: eu estou indo para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, antes eu deixarei com vocês aí dia a dia o Espírito Santo da promessa. Qual promessa? De Joel. E Ele vos ensinará a guardar todas essas coisas que vos tenho falado. O Espírito Santo é o instrumento da parte de Deus que nos leva ao crescimento espiritual. Então eu e você precisamos ter intimidade com Ele. Trata bem o Espírito Santo. Cuida bem dele. Porque ele é como uma pomba. E a minha filha, a Nelise, que detesta pomba. Aliás, ela morre de medo de pomba. Mas ela sabe muito bem que quando você faz assim, ela vai embora. Porque o Espírito Santo é como uma pomba. E pode ser que ele desceu sobre a sua cabeça um dia, mas ele foi embora e você nem percebeu. Que as coisas de Deus já não fazem mais sentido para você. Porque uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração foi que ninguém vai ser transformado se não deixar Deus usar, o Espírito Santo usar as ferramentas corretas. Mulheres, tenham paciência com os seus maridos quando eles não arrumam a pia. É porque ele não tem a ferramenta correta. Mas sabe, não importa o que você for fazer. Se você for contratar um profissional de qualquer área, a primeira coisa que você vai olhar é se ele tem as ferramentas corretas. Se você liga para um pedreiro e ele pergunta para você: você tem colher de pedreiro? Você tem pá de pedreiro? Você tem enxada para pedreiro? Você tem o prumo de pedreiro? Você tem o cortador de azulejo de pedreiro? Você diz assim: ih, esse cara aí não. Agora, se você contrata um profissional e ele chega com as ferramentas e sabe: opa, esse cara sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. O Espírito Santo, quando ele vai atuar nas nossas vidas, ele vem com a ferramenta correta. Se você tem problema de que é fofoqueiro, ele vai tratar com a ferramenta correta. Ele vai tratar nessa área da sua vida. Se você tem problema que é mentiroso, ele vai tratar nessa área na sua vida, com a ferramenta correta. Se você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, ele vai tratar com essa área. Ele vai botar os abençoados no seu caminho. Aqueles que você gosta. Você diz assim: meu Deus, como é que veio parar uma criatura dessa na minha vida? Por isso que quando Jesus sobe aos céus, ele deixa o Espírito Santo para a igreja. Porque tá um lugarzinho abençoado para Deus tratar com a gente, é na igreja. É um lugar de Deus isso aqui. O Espírito Santo ama tratar das nossas vidas, nas nossas relações, nos nossos cultos, no nosso serviço. Às vezes Deus está te levando para uma moenda. Você está sendo destruído, a sua alma,
o seu coração, talvez na área financeira, na área do seu orgulho. Deus está destruindo, deixando virar o bagaço, passando em cima da azeitona até ficar só a essência. Porque a única coisa que Deus quer de você é a essência. O resto é cosmético, não tem valor. E Deus vai fazendo isso. E Ele faz isso. E a igreja é o ambiente onde Deus vai fazendo a moenda, mas ao mesmo tempo Ele vai soprando, para não doer tanto, né? Parece que Ele joga aquele metiolate. Não é esse de hoje, que esse é Nutella, né? Isso não arde nada. Aquele que separava a alma do espírito, sabe? Quando a gente era criança. Então a impressão que dá é que Deus coloca o metiolate, mas Ele vem com sopro. E diz: eu sou contigo. E eu estou fazendo algo novo na sua vida. E é nessa relação incrível do Espírito Santo que nós somos transformados. Eu quero terminar com um texto que eu nunca entendi na minha vida. O texto de Apocalipse diz que os anjos eternamente vão declarar: santo, santo, santo. Eu disse: meu Deus, que eternidade chata. Eternidade inteira falando só isso. Não dá para fazer outra coisa, não. Eu sou muito agitado para ficar falando santo a eternidade inteira. Mas o que Deus está, eu entendo que Deus está nos ensinando nesse texto é o seguinte: é que há muito mais de Deus para eu e você aprendermos e crescermos, para entendermos a imagem de quem Ele é. E cada vez que o anjo olha para Deus, ele vê uma faceta de Deus, ele vê um lado de Deus, ele vê um jeitão de Deus, ele diz: santo. É como a eternidade demora muito, talvez Deus demore aí, sei lá, 5.000 anos, 10.000 anos, 30.000 anos. Ele vai e mostra mais um pedacinho de quem Ele é, e os anjos dizem: santo. Outra coisa nova desse Deus maravilhoso. Quando eu e você desejamos ver a imagem de Deus, cada vez que nós vemos uma faceta do caráter de Deus, a gente diz: uau, santo. Eu quero isso para mim. Aí você olha, Deus muda um pouquinho o prisma do seu olhar. Aí você olha e diz: uau, Ele também é isso, uau, santo. E quando você acha que você já conhece tudo de Deus, Ele dá mais uma mexidinha. E você olha e diz: uau, Ele é santo. E cada vez que eu olho para esse Deus, e cada vez que eu percebo quem é esse Deus, eu me rendo à sua santidade. E digo: tu és santo. Existe muito que Deus quer revelar dele, de quem Ele é para você. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo faz uma coisa tremenda. Ele coloca o Filho na frente, diz assim: esse aqui é o Filho, glorifica o Filho. Aí você olha para o Filho e diz assim, o Filho olha para você e diz assim: eu só faço o que meu pai faz, eu só falo o que meu pai fala, eu só ando como meu pai anda. Diz: uau! Então se eu olho para o Filho, que é glorificado pelo Espírito, e eu deixo a glória desse Filho, a revelação desse Filho, a iluminação desse Filho entrar no meu coração, e deixo o Espírito Santo de Deus agir na minha vida, eu fico parecido com o Filho. E se eu fico parecido com o Filho, eu fico parecido com o Pai. E se eu fico parecido com o Pai, eu volto para a origem de todas as coisas. Quando eu e você fomos criados para sermos a Imago Dei,
a imagem e semelhança do Pai. Agora sabe o que é mais tremendo de tudo isso? É que o profeta diz que se eu e você desejarmos isso, Ele restituir-vos-á tudo que foi comido pelos gafanhotos.